Eu tenho uma cantora, né? Não vou dizer o nome, não vou dizer o nome da cantora. Mas disse que a música da Pérola mostra a tua força, é dela. Vamos começar mais um podcast. Hoje é um dia tranquilo, depois de uma semana cheia de chuvas e serenos e etc. Vamos começar mais um episódio de Quem Tem Boca Vai a Roma. Então, para quem tem nos assistido, não só pelo YouTube, mas tem ouvido os nossos áudios pelo Spotify, Amazon, Deezer e tudo mais, desde já vou dar aqui o meu muito obrigado pelo facto de vocês darem esse contributo todos os dias e darem, de certa forma, as vossas opiniões. Hoje estou com Justin. Yeah! Epa, eu quando fiz o convite, há quem disse que deveria vir bombas daí, mano. Epa, quem disse? Não, fale só próximo ao microfone, por favor. Quem disse? Quem disse que vai vir bom? Não, mano, pô, nós estamos num ciclo, se calhar, de amizades similares dali, e há muito people a querer esperar do que vem daqui. Epa, eles dizem muito, tá vendo? Já leste o livro A Casa de Eles? Não, nunca li. Meu, tens que ler o livro A Casa de Eles. Yeah. Eles disseram que não sei o que. Eles dizem muito esses eles aí. Não é? Yeah. Então isso aí é para animar um pouquinho. Vou aqui agradecer àqueles que têm dado contributo para que o nosso podcast possa permanecer ao ar. Agradecer a Bria Acessórios. Para quem não sabe, a Bria Acessórios é uma empresa de personalização de fios, não é? E agradecendo também a Elenio Pay e a Coffee Cash, pois estes, por sua vez, têm dado total contributo para que isto aconteça, ok? Então vamos lá. Pô, mano, para além de tu seres formado em cinema, tu também és artista. Yeah. Epa, quem é o Justin, não é? Justin nasceu de Soloca de Oliveira, não é nome de registro. Nome de casa, Reagan, né? Mas como o Reagan em francês soa diferente, então não gosto de falar esse nome, mas pronto, vou ter que falar hoje. Mas Reagan por quê? Não, quando eu nasci no Congo, né? Ok. Yeah, eu sou de origem congolesa, eu sou mesmo do Congo. Eu não sou tipo do Wish, eu sou uma mulanga, tá vendo? Como dizem. Não, langa. poderias dizer também és do Wish para querer ser angolano. Não, eu tenho dupla nacionalidade. Ok. Isso é legal. Então, Sim. tenho dupla nacionalidade e com residência europeia também. Ok. Então, quando eu nasci em 87, então naquela época os pais davam assim nome de famosos. Tipo, todos se tens uma menina, vão dar, por exemplo, o nome de Carrie Fisher. Se tens um rapaz, Mas podes dar isto nome em África? no Congo. Naquela época, 87, havia Pelé, ainda havia. Mas por quê? Acho que era moda. Né? Tipo, Maradona. Tinha muitos Maradona. Eu tinha muitos amigos Maradona. Tinha muitos amigos Roger Milla. Né? E havia um cantor. E graças a Deus não me deram esse nome, porque eu não sei. O meu pai quis me nomear Nyarkos. Seria fixe. Seria fixe até eu dar conta que o gajo é um gapa e isso ia complicar, tipo, o meu crescimento, tá sabendo? Não, mas isto é o teu ponto de vista. Não, pronto, eu digo sempre assim. Tem outros caras com o nome de Sissoko. Se Socorro agora vê a vida dele. Tens que ver a vida dele, como é que tá. Por exemplo, os nomes, muitas das vezes, tipo, influenciam o nosso crescimento e a nossa vida. Ok. Tá sabendo? Eu, por exemplo, faço teatro no Grupo Oito Mudieto, sou ator. E nós temos uma peça intitulada O Azar do Azarado. Ok. Tipo, o azar do azarado. Yeah. O azarado é o personagem. Yeah. Estás a entender? Então, enquanto ele possuía aquele nome, passava mal. Era muita coisa, tá vendo? Tipo, lhe confundiam à toa, lhe batiam à toa, ele não roubou. Entende? Quando ele mudou de nome, tudo acabou. Então, os nomes muitas das vezes influenciam, não é? Então, Nyarkos era um cantor. Assim, e existem nomes bíblicos, por exemplo, Pedro, João. Então, a quem é Pedro e João também influencia alguma coisa, né?
vai ser cristão. Bom, não sei. De alguma forma, eu acho que isso tem a ver mais com energias. E quando nós encontramos um João que é criminoso, como é que fica? Epá, bom, fez o caminho dele, né? Tipo, fez o caminho dele. Mas, muitas das vezes, esses nomes que, tipo, que soam, que tem mais o lado negativo, acabam por, de alguma forma, influenciar. Porque, imagina teu nome é azarado. E mínima coisa que está acontecendo mal, onde fala, és mesmo azarado. E aquilo continua. Estás a perceber? Pelo simples facto do nome ser azarado. Sim, então, é um nome. E a energia que ela transmite. Ela transmite uma energia diferente de um Pedro, por exemplo, um Tiago. Tá vendo? Tipo, ele não quer ter azar na vida dele, mas por ter um nome como Mamboene. Por exemplo, o nome Mamboene. Mamboene é que Congo quer dizer tristeza. Estás a ver? E a tristeza. Temos, por exemplo, Cabamba. Cabamba, por exemplo, é tiro, é lingala. Você vai dar nome do teu filho de metralhador, é complicado. Mas por que eles dão esse nome? Bom, acho que tem a ver com role model, né? Tipo, mas tu não achas que naquele tempo em que as pessoas nomeavam os seus filhos não tinham essa noção? Olha, para ser sincero, eu acho que não. Eu acho que não, porque os tempos mudam. Estás a ver? Eu acho que, por exemplo, meu pai era grande fã de Nyarkos. Era grande fã dele. E como ele ouvia muitas músicas dele e ele gostava das músicas dele, queria me nomear esse nome. Tipo, queria me dar esse nome. Simplesmente e a minha mãe, da música. E a minha mãe disse, não, você vai dar nome, depois ele é feio. Pô, bem feio. Você vai dar nome do meu filho de Nyarkos? Não. E o que vale a pena Regan, dá nome de Regan, que em francês dizem Regan, né? Tipo, e aí ficou Regan, que é o nome do antigo presidente, por exemplo, dos Estados Unidos, naquela época, tá vendo? O fone, mano. Estás a ver? Então, é por aí. Aí passei a ser chamado de Regan, estás a ver? E parece que eles, tá vendo? Viste? Por exemplo, estamos a falar de influências. Deram-me o nome de Regan e eu falo inglês. Estás a ver? Tipo, ela fez cinema. Achas que isso influenciou tanto influenciou para que tu tenhas o que tu conseguiste hoje? Acredito que sim. Porque o nome Dissoloca significa um dia saberás. Ou em outras palavras, algo subsaído. Tipo, algo que estava escondido depois subsai. Então controla, tá vendo? Controla, tá vendo? Então vamos lá. Quando é que tu começas a entrar pelo mundo da música? Dizendo assim, profissionalmente, dizendo assim, não, olha, eu quero fazer carreira, quero um dia lançar o meu disco, né? Quero fazer parte do musical angolano, quero que meu nome esteja escrito ou fique na lista dos que já passaram aqui. Foi em 2004. Em 2004 eu fazia 7ª ou 8ª classe no Complexo Escolar Ieba, né? Fica aqui na Samba, na Camuxiba. E tipo, o desejo começou ali. Mas eu comecei a trabalhar seriamente, porque no princípio era aquela coisa, né? Não, eu quero só cantar, fama, não sei o que, eu quero aparecer, desses mamos. Mas depois do lançamento do Negócio Fechado, dos Calibrados, eles influenciaram muito, principalmente para a minha geração, né? Tipo, influenciaram-me muito. Eu, tipo, naquela época tinha muitos Kadhafs, e eu quis ser o Kadhaf, estás a ver? Tipo, quando comecei mesmo. Numa versão mais pequena. Numa versão mais pequena, porque o álbum foi um clássico, e tanto que inspirou, né? E nós sabemos que eles mudaram a música comercial em Angola. Então foi aí que eu decidi, não, também quero fazer parte disso. Tipo, seriamente. Depois de eu começar a ver algumas dificuldades também. Mas tu vês como os Calibrados uma influência geral para que tu entrasse para o mundo da música? Eu geralmente não gosto muito de medir a vida dos outros com a minha régua, né? Eu vou falar por mim, né? Quando os Calibrados lançaram um projeto, que é o Negócio Fechado, aquilo despertou algo em mim. Eu disse, eu também quero. Então, eles, de alguma forma, foram influência que, tipo, eles pegaram aquele desejo que eu já tinha, desde há muito tempo, e só, estás a ver? Fizeram nascer. Fizeram nascer aquela força, não. Vou começar a batalhar, porque eu vi, o Catila, que é o Mr. K daqui, do Xabá, Gatambor, o Vivo da Vila Alice, o Gaddafi da Manhã. Eu disse, são praticamente vizinhos. Eu na época morava no Prenda.
Mayanga. Eu disse, pô, se eles conseguiram, eu também consigo, estás a ver? Mas como é que a tua família encarava isso? Não, olha, graças a Deus, a minha família nunca teve assim problemas, mas eu vou explicar. Existe aquela família que você vê, epá, eles não disseram nada, mas também não ligam. Tipo, também não, tipo, eles não dizem não faz isso, mas também Não criticam. não criticam. Estás a ver? Tipo, eles não dizem, olha, não faz isso, vais perder tempo com isso, estás a perder tempo com isso, mas também não apoiam. A Ok. minha família é assim, tipo, a minha família, na época pelo menos. E quando começar a dar os benefícios, querem fazer parte. Epá, eu acho que de alguma forma isso acontece com todo mundo. Não é só no mundo da música, mesmo no mundo dos negócios, né? Você começa a vender, por exemplo, papéis. E pô, você está a vender papéis, meu. Tipo, não, estás a vender papéis por quê? E depois, amanhã você tem uma empresa de papéis. Yeah. Mas falando no teu início de carreira em 2004, parece que naquele tempo o rap estava mais Porque, em alta. porque assim, Porque de certa forma eu perguntaria-te como é que tu vês o estado do rap angolano? bem, eu não sou rapper. Para deixar bem claro, não sou rapper. Tu fazes R&B? Eu faço R&B, não é? Mas o rap foi a minha escola. Ok. Estás a ver? Foi a minha escola. Nunca fui bom em freestyle, nunca fui. Sempre fui bom em escrever. Yeah. Achas que um bom artista tem que ser bom em fazer freestyle? Eu acho que um rapper tem que fazer freestyle. Mas eu não Esse é um critério suficiente para identificar que tu mesmo és bom. eu acho que sabes porquê? É por causa dos battles, estás a ver? Porque um rapper tem que estar disposto a responder na hora, estás a ver? Tipo, alguém fala uma shit e você, pô, aí na roda ele manda uma linha para você e você tem que ter atitude suficiente para responder, porque o rap é rhythm and poetry, ritmo e poesia. Aqui falam ritmo, arte e poesia. Quando está errado, é ritmo e, aquele I de end. Então, quando ou ritmo e atitude, em outras palavras, tá vendo? Eu tenho um amigo que vai lançar um álbum intitulado Ritmo e Atitude, rap. Tipo, o álbum chama-se rap, mas ele meteu atitude, porque rap é atitude. Então, eu acho que como rapper, você tem que estar disposto a responder. Por exemplo, mandam-te uma linha agora, entregam-te o microfone e faz na hora, né? Sem tirar mérito para aquelas pessoas que não são bons em freestyles, mas que escrevem muito bem. Né? Mas nesse caso vais dizer aqui quais são as pessoas que mais aprecias em termos de freestyle em Angola, que tu dizes, uau, esses caras são top. Fly Squad, temos o Fly, bom nesse mambo. Vui é muito bom, mega fofo, embora nunca mais lançou, mas é muito bom no freestyle, né? Moniga Nikila, muito bom no freestyle. Eu conheço muita gente, por exemplo, que são bons no freestyle. Mas algo que eu reparo, poucos são aqueles artistas que são bons no freestyle e também bons ao escrever ou ao cantar, tipo no estúdio. Então nesse caso estás aí na ideia que eu estava a dizer anteriormente, porque há caras aqui em Angola que eu vejo que fazem bom freestyle, mas enquanto fazer a sua música não deu em nada, mano. Nunca ouvi um sucesso que esse cara produziu. Já um Vui, ele é bom em fazer freestyle, pô, já ouvi músicas de sucesso vindas por parte dele, mas, mano, de outros niggas que tu citaste aqui eu não vi sucesso. Esse que eu disse, são poucos, não. O Mega Fofo teve um álbum bom, depois de tudo. Foi um álbum que tocou, pelo menos naquela época. Porque era uma época que os Calibrados lançaram, e aí depois surgiu a So Much More, lançaram o Mega Fofo, tinha o Boy G para lançar, e eu acompanhava o movimento, tá vendo? Tipo, acompanhava o movimento, mas eu era, tipo, eu comecei a cantar, mas, mas ainda assim era plateia. Eu cantava, mas ainda era plateia. Estás a ver? Em 2004, no teu ano, propriamente batia mais os Calibrados. Depois, aí mais ou menos em 2006, 2007, começou a surgir Army Squad. E eu notei que os Calibrados trouxeram uma linha de pensamento em termos de fazer rap. Depois a Army Squad veio com uma ideia totalmente louca, isso para as produções locais. Certo. Porque eles produziam as cenas deles, mano. Como é que tu vês que os artistas angolanos dependem muito de produção externa? Eu acho que de alguma forma, se eu falar, por exemplo, dos Calibrados e Army Squad, né, havia pelo menos, o que as ruas falavam naquela época, pelo menos dos sítios onde eu frequentava,
era que não, os calibrados não cantam em inglês, tá vendo? Eles vieram com rap em português, só tudo português é mentira. Quem ouviu o negócio fechado tem linhas em inglês sim. E quando o Army Squad chegaram, com bué de inglês, não sei o quê, eles cantam bué inglês, não curto, não sei o quê, não. Mas não era uma fusão. Era fusão sim, era fusão. Se tu ouvires a música, por exemplo, o Mambo está no escuial dos calibrados. Tem, o Gaddafi, ele lança boas de linhas em inglês, não sei o quê. Então, as pessoas acham que não prestaram muita atenção, mas a partir daquele momento, eu senti, pelo menos, porque isso marcou, por exemplo, a minha carreira, né? Porque foi o input para a minha carreira. Tipo, os calibrados, da forma que eles cantavam, né? Tipo, aquilo era tão comercial que você esquecia que estavam a falar inglês em certas partes da música. Né? Já a Army Squad, ele veio revolucionar em termos de escala de qualidade. Tipo, trouxe mais qualidade musical. Tipo, trouxeram o Mike, tá vendo? Que é um grande engenheiro de som. Tá vendo? Trouxeram produções diferentes, tipo, e com a mistura do Mike ou com a mixagem e a masterização do Mike, eles tipo, pegaram no rap e levaram no outro nível, tá vendo? Tipo, e foi bom viver o rap naquela altura. Tá vendo? Eu ainda não cantava R&B, sempre quis cantar R&B, mas eu tinha um grupo e no grupo já tinha um R&B e naquela época, olha, vou dizer, era uma época, era Malike. Era Malike mesmo. Não, mas eu acho que aquela época em termos de fazer música era melhor. Epa, não sei. Eu acho que em termos de criatividade, em termos, se calhar, de conteúdo, estás a ver? Eu também concordo. Concordo que naquela época era melhor, porque o povo estava ficando. Quer dizer, o povo agora está mais exigente do que antes. Está mais exigente. Mas eu acho que também o público, de alguma forma, também perdeu o senso, se calhar, aquele senso de seriedade, estás a ver? Tipo, hoje em dia qualquer coisa bate, tipo, falas uma coisa, tocou, mas naquela época não. Naquela mas época depende muito do estilo que é feito. Por exemplo, houve uma linha em que eu posso dizer que houve subidas de degraus. 2004, 2006, 2007 surge a Army Squad, não sei especificamente a data, não é? Mas eles começam a bater ali. E depois houve uma reviravolta de um cota na Tuga, lança Qual é o Mambo e começa a fazer muito sucesso em Angola. E aí começou a surgir totalmente a Força Suprema. E a Força Suprema, de certa forma, começou a influenciar os mais novos. Mas hoje, em tempo atual, eu vejo que o rap caiu. Já não se ouve muito de rap. De alguma forma... Será que estes fazedores anteriores devem vir dar novamente o impulso? Ou se calhar tem a ver com os eventos do estilo que não são criados? Eventos... Olha, em termos de eventos, por exemplo, nós temos tido pouco desde a crise. Se notar, já não há espetáculos, por exemplo, nos coqueiros, já não há muitos espetáculos nos coqueiros como antes. Né? Já não há muitos coqueiros, por exemplo, na Casa 70, já não há... Não é? E eu acho que isso tem a ver, se calhar, com o estado que o país enfrenta, né? Da crise, IVAs e outras shit. Mas o rap, por exemplo, pelo menos na época que eu fazia rap, né? E era algo... Não sei se faziam... Como fazíamos amor à camisola, se calhar os conteúdos eram um pouco mais sérios, as coisas, tipo, as pessoas faziam mesmo para provar alguma coisa, tá vendo? Hoje em dia eu acho que já não, por exemplo, muitos daquela época que continuam a cantar até hoje, eu já acho que já não fazem cenas para provar alguma coisa para alguém, tá a ver? Eu só acho que fazem, segue agora as vibes, né? Estamos na onda das vibes, tá a ver? As pessoas, olha, e nós estamos tão apegados nas vibes que nós esquecemos que existem o quê? Que existe a letra, né? A caneta do artista, e existe a vibe do beat. Okay. Não é? Por exemplo, hoje em dia, você se cantar num beat de Ninja, vão dizer, olha, a Laim está cantando Ninja. Tipo, a mensagem que tu trazes, se calhar é a mesma que você trazia 10 anos atrás. Mas como você mudou de beat, antes que fazias boom bap, e hoje em dia estás um pouco mais no trap, um pouco mais no Ninja, estás a fazer um pouco mais de drill. Então as pessoas falam, esse gajo aqui se vendeu, esse gajo aqui não sei o que, tá vendo? Naquela época, por exemplo, havia uma grande luta entre comércios, os comerciais, né? Os que faziam bounce, que zomba, e os undergrounds, que faziam só boom bap, rap mais consciente.
Graças a Deus, hoje em dia, as coisas estão um pouco mais... Hoje em dia já se sabe que não. Um underground pode aparecer na televisão, pode cantar normalmente. Né? E naquela época, eu, por exemplo, sempre quis fazer R&B. Mas no grupo já havia um R&B. Então, eu não podia fazer. Existia, por isso que eu estou a dizer que era malaico. E também naquela época tinha muitos caras de sucesso a fazerem R&B, como Anselmo Ralph. Tinha ali aquele que se inspira no Usher. O Papo Chulo. Os Warrant B. Tinha o La Wilka. Tinha o La Wilka. Tinha o La Wilka. E tu a entras nesse meio. Um gajo ia assistir shows, estás a ver? Para ganhar experiência, tá vendo? Eu ficava aí no palco. Mas de toda a experiência que tu bebeste hoje, já consegues fazer muito sucesso na música. É assim, existe, eu posso dizer que eu ainda não cheguei lá, não é? Ainda não cheguei lá. O que é que falta? Não falta nada. Não falta nada. Essa pergunta já me fazem bué essa pergunta. Pô, Justin, ouvi os teus mambos, meu. Pô, tu cantas bué, meu. Eu também, obrigado, mano. Valeu. Mas tá faltando então o que pra você? Não falta nada. Será que falta mais vontade da população de dar props nas tuas cenas? A população responde muito bem. Graças a Deus eu tenho... Mas a população se calhar num número limitado. É um número limitado. Eu não acho que chega, por exemplo, 1 milhão de pessoas. Porque... E uma estimativa de 2.000 pessoas chega? Acredito que sim. Porque... Tu tivesse que vender um disco, se já tens 2.000 pessoas aí em acesso, cairia bem. Né? Cairia bem. 1.000 kwanzas vezes 2 milhões, né? 2 milhões, mas é complicado quando... Crias tantos CDs falsos aí, levas num cyber. Não, hoje em dia agora estamos na era digital, as coisas, graças a Deus, as coisas... Mano, tem coisas aí que só levam numa gráfica, estampam, CD já está a sair. São pessoas que não são profissionais, tá vendo? Eu por exemplo, eu ainda não sou... Tens que levar também fora de Angola para masterizarem. Mas aqui tem bons produtores, por que levar fora? Hoje sim. Hoje eu acho que não tem necessidade de eu levar, por exemplo, a minha música para fora. Hoje, eu posso dizer isso com toda a tranquilidade do mundo. Porque naquela época, eu lembro que há uns anos, você tinha que fazer o quê? Tinhas que, gravas aqui e levas na Tuga. Levas em França, em Paris, para ser misturado. Hoje em dia, tem pessoas que fazem isso tudo aqui. Já é possível fazer música toda completa em Angola. Só para te dizer algo, eu tenho uma cantora que vivia em Londres, agora está em Lisboa. Ela está em Lisboa. Mas ela grava lá e manda as cenas aqui para ser misturado. Por quê? Não, porque tem a ver com qualidade, tem a ver com a sonoridade. Se calhar tem a ver com a sonoridade dela querer dar aquele ritmo angolano. Ou seja, as pessoas que trabalham com ela não estão a chegar, não captaram a ideia. Já imaginaste que tu estás a produzir um kuduro e estás aí mixar em França? Eu acho... Bem estranho, estás a ver? Não, eu acho que... Agora, se tu me dizes, possível. Não, eu fiz uma música de rap, vou mixar e masterizar em Portugal, Estados Unidos ou em França, tendo em conta que também fazem esse estilo, aí talvez vão conseguir chegar a uma linha de pensamento similar. É possível você levar um kuduro e misturar lá fora. Não é? A pessoa que vai pegar vai misturar com a sonoridade dele. Ok. Estás a ver? Ouvindo nos ouvidos de produtor ou de alguém que faz música, eu posso ouvir um kuduro mixado em França e dizer, não, olha, tem qualidade. Equilibrou muito bem as vozes, estás a ver? Deu espaço para a voz, né? O beat está a soar muito bem, tem uma ambiência bonita, as frequências estão lá, mas o povo pode se calhar dizer que isso está muito sofisticado, não sei o quê, o bruto, é melhor o bruto. Eu acho que tem a ver muito com a sonoridade, tá vendo? Por exemplo, acredito que Coriandu, ele tem afrobeats, por exemplo, e não mixou cá. Acho que foi mixado nos Estados Unidos, tá vendo? Então, mas tem qualidade. Tem muita qualidade e ninguém reclama sobre isso, tá vendo? Se tu tivesses que escolher assim, cá em Angola, o teu top 10 dos artistas que tu achas que
são feras no rap e tivesse que escolher os 10 piores cada banda, vamos começar pelo lado bom. Quais são os 10 artistas que tu achas que não? Estes fazem um trabalho que vale a pena. You wanna put me on the spot. But fuck it. Yeah, é assim. 10 cantores, rap. Yeah. Pô, não será melhor você me falar dos R&Bs, meu? Porque é a área que eu faço. Mas pronto. Não. Eu comecei no rap, né? Eu sempre tive uma apreciação muito grande, uma admiração muito Vamos grande. aí, eu vou chutar os nomes e tu começas a comentar sobre eles. Ok. Nice Zulu. Yeah, faz parte da lista dos bons, porque eu sempre fui fã da dupla, até. Não só do Nice Zulu, do BC, né? Já assisti show deles. Hoje, o facto de eu estar a cantar ou a fazer um álbum, por exemplo, com BC, para mim já é uma grande vitória. É uma vitória muito grande para mim, porque eu já fui assistir show dele. Vamos. Assisti assim o show, estás a ver? Eu a ver os cotas a cantarem, paciente, e sem ter uma mínima ideia que um dia, estás a ver? Eu estaria no estúdio com os mais velhos a cantar, a fazer. Vamos falar um pouquinho Colaborar, sobre a produção desse álbum. Já falaria do BC, não é? Mas tu já comentaste. Reptile. Yeah, Reptile também. Também ouvi muito Reptile. Raiva. Também. Pô, é assim. Eu tenho um álbum de. Eu tenho esses álbuns. E eu vou dizer, eu tenho esses álbuns em CD original. Até hoje. Okay. Tá sabendo? Porque naquela época eu tinha que ouvir tudo. Eu tinha que ouvir o que sai. E até hoje continuo a ouvir tudo, né? Sabes que eu não ouço muito música americana. Isso é bom. E, eu não ouço muito música americana. Olha, Tu as pessoas. valorizas. Desde a Europa. Eu fui para a Europa em 2009. Estás a ver? E as pessoas chegavam até me e diziam: olha, Justin, como já ouviste o novo mambo do Chris Brown? Eu disse: nada, nunca ouvi. Como você nunca ouviu esse som do Chris Brown? Desde o ano passado que você nunca ouviu. Eu disse: não, olha, me pergunta mamos da banda, eu vou te responder. Eu ouvia todo o elenco de luxo naquela época. Estás a ver? Quando lançaram isso, não é um grupo. Estás a ver? Então, eu estou mais aqui. Eu gosto muito da música angolana. Gosto muito. E atenção, eu sou congolês de sangue. Yeah, mas vamos, nem músicas congolesas eu ouço tanto como música angolana. Vamos já entrar por essa senda toda. Vamos dar continuidade do top 10. Então, olha, para ti que estás a ver o nosso podcast pelas plataformas digitais como YouTube, Spotify, Amazon Music, deixa o teu like, subscreva o canal e comente bastante para que nós possamos saber quais são as questões mais intervenientes que tu queiras cá fazer nos nossos próximos convidados, ok? Se tu queres fazer alguma doação também, de certa forma, se queres ajudar o crescimento do canal, faça isso, bora, ajuda-nos a crescer. E não só, ok? Nós não precisamos simplesmente da tua doação, mas também como o teu like e a tua subscrição, pois estarás a nos ajudar a bater a meta de 10 milhões de inscritos, ok? Hoje nós estamos com Justin e nós vamos dar continuidade do top 10. Falando do top 10, já chegamos aí, Raiva, Reptile, não é? Vamos agora. Nice Zulu BC. Nice Zulu BC. Yeah. NGA. Yep. Prodígio. Yep. Master. Yep. Vamos já dizer toda a Força Suprema. Para toda a Força Suprema é Dope Boys. Estás a ver? São toda a feras. Força Suprema é Dope Boys. E vamos intercalar um pouquinho com a nova geração. Calibrados. Tá a ver? Army Squad. Elenco. É assim. Estás a ver? O Justin é um gajo. Você se me perguntar qual é. Te inspiras em quem? Estás a ver? Não sei como vou te responder essa pergunta. Porque eu sou fruto. Dos calibrados? Não, calibrados deram a força. Ok. Estás a ver aquela força de. Não, também quero lançar. Mas não foram eles que me fizeram cantar. Tipo, também quero lançar um dia. Vou trabalhar para um dia também estar onde esses gajos estão. Vamos agora tocar um pouquinho na nova geração. TRX Music. Yeah. São bradas que fazem bom mambo. Mobbers. Mobbers também. Wami. Ei. Olha, eu até acho que o Wami. Pô, eu até acho que o Wami lhe batotaram, porque o Wami, no tempo que estava a coçar as ruas com as aulas, quando estava a coçar as ruas com as aulas, deviam ter lançado o disco dele. Mas por quê? Mas por que todo angolano, quando lança muito sucesso, sonha em lançar disco? Não, tem que lançar obra.
No momento que você tá a pipocar, Mas porque... não achas que deve-se mostrar mais trabalho? Não, ele já mostrou. Você vai provar mais o quê? Assim, tipo, eu Just Am, assim, né? Eu Just Am. Vou chegar, vou querer... Eu, por exemplo, digo, eu não canto pra minha rua. Ok. Eu não canto pra minha rua. Eu não tenho que provar nada pra minha E rua. a questão é, por que não lançaste um disco? Não, eu não tenho um patrocínio ainda. Eu Estás a ver? Tem um agente, né? Um rala aí para o... eu já te passei a base. Chegas na praça do Kikolo, compra CDs. Ok. Epa. Olha, fazer um disco não é uma coisa difícil. Não. Tu compras 100 discos piratas. Não, claro, o nome disco é fácil, né? Disco tem em todos os sítios. Você vai nascer, vai se encontrar discos. Claro. Mas estamos a falar um studio album, né? Um disco com edição, estás a ver? Um disco com patrocínio. Mano, aquilo editam no PC, Não, é só estampar. não, mambos a pinta agora já fazemos na internet, mano. Hoje em dia todo gajo pega no mambo dele e coloca na internet. Pra que vou ir buscar disco no que colo, meu? Ah, então tu colocas os teus álbuns agora no Mediafire, Zipchar e tudo mais. Você coloca aí, você pega, coloca no Spotify. O meu projeto, por Com exemplo... uma capa mal feita. Não. Pelo menos eu não. Olha, é assim, eu aprendi, graças a Deus, durante essa época toda que eu tenho estado a trabalhar, eu aprendi aprendi a trabalhar como alguém que já se consagrou. Porque há um erro nos artistas que estão a começar agora. Um erro muito grande, que eu sempre critiquei. Vou falar aqui. Você não pode ir ao Facebook e dizer assim, no dia 1 de dezembro de 2022, Just Am, né? Por exemplo, estamos em novembro ou estamos em outubro. E você diz assim, não, no dia 1 de dezembro eu vou lançar o meu disco. Novo projeto do Just Am, vai estar disponível. E ainda não gravaste nenhuma música. That's a big fucking mistake. Estás a ver? Você não Mas pode... isso acontece aqui. Ué, eu não sei se pensam como. Olha, aqui a energia vai. Não achas que é... Isso é Angola, tá vendo? Não achas Computador que é fazer queima. uma promo para as pessoas ficarem mais entusiasmadas? Não, mano, se você vê o Just Am lançou um som. Tá vendo se eu lançar um som? Ok. Hoje. Ah, Tá vendo o álbum? ah. Já tá feito. Tá tudo feito. O capa tá feita, tudo tá feito. Link tá feito. Mas tu Já precisas... já tá nas plataformas digitais. Mas já tu tá lá. precisas do entusiasmo do público. Sim, primeiro você faz o quê? Primeiro você trabalha. Eu aprendi isso com o Diuncast, um rala, para o Arnaldo Ases, Diuncast. Ele me ensinou que você primeiro trabalha. Porque não adianta nada você chegar ao Facebook, ou chegar nos teus fãs, ou fazer um vídeo, um live, a dizer, olha, no dia X vou lançar o projeto, sem sequer teres uma música, mano. És bruxo ou quê? Depois chega aí, computador queima. Vai no Facebook, não, por motivo já Y. Vai trocar do computador. Não funciona. Não, tu até disseste agora. Imagine que tu já gravaste o teu álbum, Yeah. publicaste uma música Uhum. e depois o computador queima. Tu já gravaste muitas músicas do álbum. Não, mano. Agora, quem vem anunciar ainda não gravou. É assim. E ele tem a possibilidade de gravar com outros produtores. É assim. Eu vou dar um conselho para todo newbie. Primeiro você pega, trabalha, grava o teu álbum. Não fala nada, não abre a boca, shut the fuck up. Pega no teu álbum, trabalha mesmo tudo. Grava as músicas, não fala nada para ninguém. Grava, vai trabalhando nos teus mãos. Pelo menos no processo, se o computador queimar, só você é que sabe, tá vendo? Só você que sabe. Porque você quando e depois anuncia... voltas no Facebook para dizer Não fala nada para ninguém. Ok. Trabalha. Se você quiser falar trabalha em silêncio. se você quiser falar alguma coisa, diz simplesmente brevemente. Novo projeto do Just Am, Ok. brevemente. E esse brevemente pode levar 10 anos. Pode ser 10 anos, estás a bombar. Ninguém está a te ajudar. Quem está a colocar dinheiro no beat? Ok. Quem está a te pagar a captação? Mas E depois as pessoas querem cobrar, como é disco ou nada. quantos patrocinadores cá na banda? Como é que tu vês isto? Olha, Tem muitos fakes. olha, eu tive a infelicidade, por exemplo, de trabalhar com muita gente assim. Não vou dizer nomes, obviamente. Prometeram bastante. Tipo, Casa. você vai, você tipo vai Mas a um gajo. isso aqui é, vai a um é gajo bem que engraçado. Mas como é que é prometer a alguém uma casa e depois não cumprir, mano? Mano, é bruxaria. Mas mesmo- qual é o item de grande valor que já te prometeram? Não, olha, é assim. Eu digo sempre assim, tá a ver? Todo mundo que fatiga ou que fatigou o Just Am, vamos se encontrar. Ok. Vamos se encontrar lá, tá a ver? Lá mesmo, vamos se encontrar de novo. Né? Mas eu já fui ter com empresários
que me viram cantando numa banda, estás a ver? No Ok. Espaço Bahia, na Ilha, Local, essas bandas aí. E, pô, depois do show, né? Depois de atuar, te batem assim, tá vendo? Pô, não, cantas bem. Olha, eu vou te dizer, se cada elogio entrasse 1000, íamos ser ricos. Assim, cada vez que te falam, pô, cantas bué, que eu gostei bué, vamos, entra, clean. Cara, não sei o que, entra, clean, íamos ser rico. Você chega, depois de um gajo cantar, bate no ombro, não, cantas bem, não sei o que. Olha, pô, estás a trabalhar com quem? Eu também, não, estou trabalhando de forma independente. Aí, pô, olha, tá aqui meu número, tá aqui meu cartão de visita, me liga. No dia seguinte, tu ligas, marca um almoço, você chega, te paga já um prato que você nunca comeu, você vai, pô, esse mambo é fixe. Estou a viver vidas. Tipo, você é famoso daqui a pouco. Depois fala, não, não tem maga, vamos trabalhar, não sei o que, vou pagar. Procura aí alguém que faz bons vídeos, acho que vou trabalhar contigo. E depois, viajei, estou a resolver um mambo, não sei o que. Depois, olha, minha esposa está doente, tenho que ir para os Estados Unidos fazer isso. Depois, olha, eu tenho que não sei o que. Depois, já não te atende, depois troca de número, quando você assustar, nunca mais lhe viste, acabou. Você depois... no espaço. Você depois se cansa, uns te falam amanhã, depois um dia você liga e fala, olha, é assim, não estou com cabeça, não estou ainda com cabeça, olha, agora ainda não, estou aqui a resolver uns mamos, minha mãe morreu, depois você também desiste mesmo, também, ele também nunca mais te liga. Mas se calhar ele está a passar por situações difíceis. Fucking bullshit, deixa passam com a dificuldade. Tipo, mas quantas promessas desse gênero tu já... boa mesmo, olha, vou dizer, eu só não explodi ainda por causa disso. É só, respondendo àquela tua pergunta, quando você disse, não, mas está a faltar o quê? Te responde o quê? Não está a faltar nada. As pessoas, se calhar, vão conhecer mais o Just Them a partir desse podcast. Ok. Estás a entender? Tipo, conhecer mais. A partir desse podcast, as pessoas vão estar mais interessadas em ouvir a música. Vão saber, não, esse aí está falando assim com boa atitude, vamos ouvir a música dele. Mas vão curtir. Agora diz aí onde é que eles podem encontrar as tuas músicas. Olha, podem ir na OneRPM, né? Tem todas as lojas, né? O OneRPM comporta muitas lojas, como o Deezer, o Spotify, o iTunes, a Google Play, por aí, né? Os meus projetos estão aí, pelo menos 2 últimos, amordj.com de 2020 e o Massano, que é o maxi single que lancei no dia 31 de dezembro, não é? Do ano passado. Mas agora vamos lá na parte que toca, que é a parte um pouquinho triste, dos 10 piores artistas angolanos. Quais são? Eu vou deixar que tu próprio cites. Okay. Porque eu não acompanho muita música angolana, então vou preferir que tu cites quais são os 10 piores artistas angolanos. Olha... Se quiseres, podes generalizar. Não. Eu não vou generalizar, né? Vou te responder da seguinte forma. Se eu dizer que não existe os piores, acho que ficaria, se calhar para o pessoal que está nos acompanhando, ficaria meio odd. Eu só vou dizer assim, estava no mundo da arte. Essa é a minha opinião pessoal e eu vou defender isso. Mesmo quando eu explodi, que está quase. No mundo da arte não existe melhor que o outro. Esta é a minha opinião. O que é que existe? Existem favoritos. Favoritos como assim? Tipo, meu cantor favorito é Michael Jackson. Mas eu sei que existem pessoas, cantores no mundo, que cantam melhor que o Michael Jackson. Mas o Michael Jackson é o meu favorito. Não achas que... Por que é teu favorito? Porque ele faz a música que te toca. Toca a mim. Então, não achas que tu também, se tocasses muita gente, serias o favorito deles? Sim, eu toco muita gente. Tá bom, mas nesse meu contexto, vamos lá, diz aí os artistas que tu notas, uau, essa aqui não passa nada. Não, olha, é assim, eu só acho que os artistas, que eu diria que o público... Tá bom, vamos lá. Artistas que devem trabalhar mais. É assim, eu respeito todos os artistas, respeito. E você está me colocando aqui num spot. Você quer que eu saia daqui com problemas, não é? Eu acho que os artistas que eu sinto que deviam, se calhar, dar mais deles. Mona de Castro tem, por exemplo, potencial de dar mais. Agora, eu não sei se... perdeu força na boca ou se não lhe escreve mais perdeu força ou na se boca. calhar... Mas ele tem muita boca? Não, estou falando em cantar mesmo, estás a ver? Eu não estou a dizer que ele
ele faz músicas podres. Eu só estou a dizer que ele devia dar mais, devia trabalhar um pouco mais. Tá Mas sabendo? ele faz parte do showbiz. Não, faz parte do showbiz, né? Porque existe uma coisa que se chama, por exemplo, ghostwriters, né? Tem os que têm ghostwriters, tem as pessoas que escrevem para outros artistas. Eu escrevo para alguns artistas também. Eu escrevo para algumas pessoas. Estás a ver? Então essas pessoas, se calhar, têm uma voz, se calhar, um pouco mais suave, um pouco mais sexy, ou um pouco mais intensa do que a minha, e conseguem, se calhar, furar, estás a ver? E têm contactos. Eles têm, se calhar, oportunidades, já têm oportunidades que eu ainda, por exemplo, não tive. Estás a ver? Agora, chegar e dizer, não, esses são podres, não sei o quê, são podres. Eu acho que eu não vim aqui, por exemplo, porque é um spot complicado, onde estão a tentar me meter, tipo, ou tenho que ser baixo, como diz o NGA, né? Ou tenho que ser baixo, ou um gajo tem que ser reira. E eu não quero fazer isso. Mas tu estás a ser realista? Não, tipo... Assim também tu colocarias eles numa situação de trabalharem mais. Não, eu só acho que, por exemplo, no caso, por exemplo, Mona Castro, não estou a ouvir mais nada dele, não consigo ouvir nada, por exemplo, do Papi. E eu tinha um tempo que eu ouvia muito Papi Chulo. Eu ouvia muito Papi Chulo. Todos os artistas em Angola, todos, não importa alguém que começou a cantar ontem, todos os artistas em Angola que cantam bem me inspiram. Os que não cantam bem, eu oro e... Para que um dia cantem bem. Não, para que melhorem. Porque você pode se calhar... Como também para que desistam, né? Não, eu não digo... Olha, nunca vais me ver a dizer, nunca. Vou chegar até a ti, sabendo que você tens um talento e dizer desista. Mas agora, vamos lá. Não vamos só criticar os outros, mas sim vamos olhar também para a tua posição. Yeah. Se nós olharmos para o teu historial, não é? Isso em termos de música, em que posição tu estás? Dos mais aceitos, dos menos aceitos, ou dos que ainda não chegaram lá, estão aí próximo ao Rocha? Próximo ao Rocha? Não. Eu canto bem. Mas isto é o teu ponto de vista. Yeah. Estás a ver? Eu canto bem. Eu não canto mal e não faço mal música. Eu não faço mal música. Até alguém chegar e ouvir. É assim. E comentar. Yeah. Você pode fazer uma coisa... Não importa como você fazer, você vai sofrer críticas. Claro. And there is no such thing as bad or good critic. Né? Não existe tal coisa como crítica positiva ou negativa. Existe simplesmente a crítica. Eu tenho projetos. Vocês podem ver, tá no YouTube, podem ver os meus projetos. Podem ouvir. Eu tenho certeza que nem todas as músicas vai vos tocar. Claro, eu tenho que ter essa consciência. Claro. Mas agora, dizer que canto mal, não. Isso não é gabar-se. Gabar-se é chegar assim e dizer, eu sou melhor que Alain. Eu sou melhor, eu canto mais que o fulano. Não, mas é normal tu dizeres que és melhor do que eu, não canto nada. Não. Tu só não tens esse talento. Mas se tu fazes música e eu sentir que a tua música está a um nível que pode ser ouvida por qualquer pessoa, vou te respeitar nesse nível. Eu não posso chegar e dizer, eu canto mais que o fulano. Olha, assim... Vou dizer simplesmente que eu trabalho mais que fulano. Eu não canto mais que Anselmo Ralph. Desculpa, falei mal. Eu não sou melhor que Anselmo Ralph. But you know what? Anselmo Ralph não é melhor que eu também. Anselmo tem a voz dele. E quem é o melhor? Nesse caso, o público é que tem que julgar. Esse é o público. Uau. Você, quando lança uma cena, espera a reação do público. Mas você tem que saber o que você vale. Claro. Você tem que saber. Tipo, se eu falo alto, por exemplo, não estou a falar alto. Yeah. I know that I speak loud. Eu tenho que saber que falo alto e estou a falar alto. Mas tem pessoas que você lhe pergunta, cantas bem? Epá. Não sabe. Dizem que sim. Oh, mas what the fuck? Como assim dizem que sim? Você tem que saber que cantas bem. Eu canto bem. Você vai ouvir minha música, você pode dizer, ele não canta assim tanto. Ok, é a tua opinião. Porque eu posso pegar a minha música. Você pode fazer um som agora. Eu ouvi e gostar. Ok. Por exemplo, o Vadi é um brother meu. Um rala pro Vadi. DJ Vadi. É produtor, cantor, diretor artístico, por aí fora. Faz o que eu faço. Ele disse-me uma vez, Justin, sabes que às vezes eu fico a pensar em opiniões. Aí vai pedir opinião, mesmo vocês aqui, na man. Às vezes pedir opinião.
Esse teu intro parece que vamos colocar aqui. Man! Parece que vamos colocar aqui Todos os direitos reservados. Então, registrem já. Que gostam de roubar. Que gostam de roubar. Claro, vai-se fazer isto. Que gostam de roubar. Uma som já que uma som na época que eu estava que eu estava a trabalhar assim, no princípio. Fizemos um som, ouvimos na rádio, mano. Não sei se era coincidência musical, ok? E agora a questão é quem escreveu primeiro. Não, nós ensaiávamos num quintal aberto. Assustamos. Mas, pô, esse nigga esse não é o som. Eu lembro, eu e o Arnaldo. Arnaldo é o líder dos inéditos. Os inéditos estavam a trabalhar com Mr. K na Bons Ventos Produtora. Lançaram uma música, Encosta Mais Um Coche, com Dweezy. Encosta mais um coche. O Arnaldo começou comigo, era meu colega. Ele me deu uma inspiração de cantar. Vamos cantar, vamos formar o grupo. Nós ensaiamos no quintal dele. Ensaiamos um som, tá vendo? Pô, como é que era o som? Tipo, come on niggas, come let's go. Esse mambo é gangsta party. Tamo ouvindo na rádio, Dredd. Tipo, ficam bem cansados. Eu falei, não, calma aí. Olha, não. Naquela época era HGO. HGO, Mas o que se passou? Esses sonharam também com o nosso mambo. Até letra. Eu tenho uma cantora, né? Não vou dizer o nome da cantora. Mas disse que a música da Pérola Mostra a Tua Força é dela. Desde quando? Não, ela disse que ela fazia... no mínimo ela doou a letra. Não doou. Roubaram o caderno dela. Não fazia isso. Estou te falar. Assim, a pessoa que roubou foi entregar na ela Pérola. Ela fazia música. Eu não sei. I don't know. Eu acredito que existem coincidências musicais. Tá a ver? Mas ela fazia música. Estava a fazer curso de música. Ela canta bué. Estava a fazer curso de música. Ela só sabe que foi almoçar e esqueceu o caderno dela na carteira. Tá a ver? E logo a pessoa que a pessoa pegou... Não, calma, eu vou chegar aí, eu vou explicar, porque eu sou diretor artístico, então eu vou explicar depois a diferença entre letra e música. Alguém pegou naquele caderno, estás a ver? É o que ela pelo menos me contou. Estás a ver? Alguém pegou naquele caderno, viu aquela letra e musicalizou. Tá vendo? Ok. É simplesmente letra. Tá vendo? No coro estava escrito Mostra a Tua Força. Mas se calhar ele ia cantar Mostra Tua Força. Se calhar ele ia cantar diferente. E a pessoa que pegou aquilo, supostamente que roubou, Mostra Tu, musicalizou de forma diferente. Musicalizar a música. Tipo, ela no carro ia conduzir. Nova música da Pérola. Pega, baixou. Começou a ouvir no carro. Não sei o que, fala a mesma coisa. Não sei como é que é essa letra. Aquela letra também começa assim. Tá bom, depois dessa parte eu falei isso. Também falou. Tá bom, não, calma, é muita coincidência. Não, depois dessa parte, eu depois escrevi isso. Também falou. Coro Mostra a Tua Força. Não corta, Mostra a Tua Força. Vida começou a chorar. Roubaram a minha música. Mas agora, se ela aparecer e dizer... Se ela aparecer, por exemplo, dizer... Não, aquela música é minha, me roubaram, não sei o quê. O que o povo vai dizer? Quer aparecer. Tem que ter provas. Ela não tem provas, estás a ver? Tem que ter bases para isso. Tem que ter bases. Não sei o que. Ela até pode explicar. Não, tinha um caderno, mas... E vamos lá supor que alguém entregou aquele caderno à Pérola. A pessoa que entregou o caderno à Pérola não identificou-se que não. Eu encontrei esse caderno num lugar e trouxe. Ele se calhar entregou como se a letra fosse dele. Então, a Pérola se calhar deve interpretar desta forma. Se é que realmente foi mesmo roubo. Se isso for... E depois, se ela esqueceu a pasta em algum lugar e retiraram o caderno, ok, mas será que foi intenção da própria pessoa que interpretou a música? Fora isso, vamos lá, né? Espero que essa situação esteja bem resolvida e tudo mais, mas vamos aqui falar do teu novo álbum. Aqui roubam, né? Tipo, nossa música, Vamos aqui falar roubaram do teu novo álbum. Mas também
Já não está a bater, tá vendo? Já acabou também, já. Também não foram longe, tá vendo? Yeah, e o teu novo álbum com BC? Promete? Ei, pá. É assim, Qual é o título do álbum? eu estou a trabalhar em 3 projetos. Eu fiquei esse todo o tempo, por isso é que eu saí um pouco das redes sociais. Quando está a dizer redes sociais, por angolano, rede social é Facebook. E temos que deixar desse hábito, tá vendo? Facebook é uma das redes sociais. Eu estou a me encontrar com muita gente na rua. Como é Justin? Estás bem sumido das redes sociais, meu? Eu disse, não. Oh, eu tenho o meu Instagram, tá ali, tá funcionando normalmente. Eu estou no WhatsApp, estou no Twitter, What's up? Não, já não te vejo no Face. Então diz isso. Diz que nunca mais te vi no Face. Não fala que estou... Passa aí. Mas é a realidade dele, mano. Esse povo, nada. Que é Facebook 0, não sei quem. Yeah. Mambo 10 0, Claro. net ao dia de 200. Claro, nunca usaste net ao dia. Não, não brinca. Net ao Olha, dia ajuda. eu vou dizer uma coisa aqui pra verdade. Eu acho que quanto mais pouco o saldo for, tipo, cuia mais, né? Claro. Você vê, pô, eu tenho que poupar. Eu tenho que poupar esse mambo, se acabar, acabou. Não, net ao dia não tem como poupar bastante. Não, é só você não entrar no YouTube. Ah? Tipo assim, vamos dar, man, você não pode ver com net ao dia de 200. É complicado. É complicado. Eu acho que isto é que tem diminuído nosso engajamento. É porque... para público. Olha, nós Tá vamos fazer alguma coisa de enviar para vocês alguns megabytes ou então partilhar nossa Wi-Fi convosco, porque estamos a sentir aqui, segundo o Justin, que vocês estão usando net ao dia e não estão a conseguir ver os nossos vídeos no YouTube. Nem se calhar subscrever o canal. Então o gajo teve sair um pouco das redes para me focar em 3 projetos que eu estava a trabalhar. Eu tenho 2 projetos colaborativos. Ok. Né? Um é com meu mano Kelly Mayumona. Um abraço pro Kelly Mayumona. I love you, boy. Não é? Ele é um R&B também. Mas tu a mandas um I love you para um mano, mas fica como? Mas é o quê? Tipo, é love, meu. Eu tenho love por ti. Não, esquece isso, mano. Não, calma aí. Não. Calma. Look, I don't wanna fuck you. Não. Mas não. tenho love por todo mundo. Não. Estás a ver? Não, é assim, não existe... Amor num homem, mano, é complicado. Não. I love you, um homem, mano. Você tá tentando levar isso num lado já, tipo, bué estranho. LGBT, né? Não. Um lado já bué estranho. Tipo, é love mesmo. Estás a ver? Love de irmão. Estás a ver? Eu amo os meus bradas. Estás a ver? Um dia vais Love querer you verificar. Guys. Hã? Um dia vais querer verificar um deles. Oh, não. Ain't gonna happen. That ain't gonna happen. Estás a ver? Então, com Kelly Mayumona nós fizemos o Bicarbonatos, que ainda não tem data de lançamento. Só sai em 2020. Mas próximo ano ela sai, não é? Mas o álbum está pronto. Mas ainda não lançamos nenhuma música. Nenhuma música ainda a gente lançou, porque estamos a trabalhar estamos a arquitetar, né? A promo, como é que vamos fazer a promoção. E está em busca também de patrocínio. E também estamos atrás de patrocínios nesse momento, né? Espero que não encontramos um perturbado aí que nos minta, tá a ver? Parem com isso, tá a ver? Nós temos muito para dar e precisamos de pessoas sérias, né? Tá a ver? Como os meus niggas aqui da Who, man. Para levar o barco em tipo, avante. Então, eu tenho o álbum colaborativo com Kelly Mayumona, não é? Bicarbonatos, né? Aqui já o título. Todos os direitos reservados. Quem aparecer com isso vai ser processado, porque já tá registrado. Já estamos a fazer tudo na base da legalidade, tá vendo? Tudo legal. E o outro álbum colaborativo que eu tenho é com BC, com o mais velho BC Mujinga, não é? Sou um grande fã, tá vendo? Então, para mim, é um sonho também. É um dos. Tá vendo? É um dos. Tem aquelas pessoas que falam assim: meu sonho é cantar com o Anselmo Ralph, tá vendo? Quando você cantar com o Anselmo Ralph, acabou. Não fala mais, teu sonho é. Não fala mais, tá vendo? Tipo, já realizaste o sonho. Então, um dos meus sonhos sempre foi cantar com Nice Zulu e com BC. E já conseguiste realizar esse sonho? Eu participei no álbum deles, participei no Confidencial. Mas hoje o Nice Zulu e o BC falam mais de questões políticas. E tu, como é que tu entraste para essa senda? Não, eu não entrei não entrei na política, né? Tipo, eu sou simplesmente um artista que foi convidado para cantar com eles numa das músicas do álbum É Confidencial, que foi considerado por muitos, né, como o melhor álbum de rap de 2019, porque o álbum é de 2019, e eu tive a oportunidade de mostrar o talento e o privilégio e a honra
de participar no álbum e na música número 10 do álbum deles, do álbum Confidencial, na música Crisilândia. E aí eu faço coro dessa música. Essa música ajudou muito, por exemplo, a minha carreira. As pessoas começaram, estás a ver? Começaram a ver, ei, porque aqui na banda tem um hábito, estás a ver? Quando você canta com um famoso, te falam assim, Sheila aí, estás mesmo a trabalhar. Você tipo, what the fuck? O que eu tenho feito nesses últimos 5, 6 anos? Tenho que estar a trabalhar, estás a ver? Mas como as pessoas... De certa forma também, quando tu fazes uma música com o famoso, tu queres mostrar mais um pouquinho daquilo que tu fazes. É assim, eu faço isso com todas as minhas músicas. Tem muita gente, por exemplo, que aprenderam, tem muita gente que também ainda não saíram, assim, ainda estão na terra. Eu digo na terra, ainda estão na terra, ainda não estão no céu. Ok. Estás a ver? Porque os que estão a bater estão onde? Lá em cima. Não dizem que está em cima. Okay. Então os que ainda não estão a bater estão na terra. Ou ainda estão na terra também. Mas então, como é que tu estás em estúdio com aquela pessoa que tu vês, pô, esse mano me inspirou, mano? O feeling que eu tenho é que se eu conseguir chegar aqui, consigo ainda chegar distante. Porque eu olhava para o Nice Zulu e BC, no chá de Caxinde, tipo, onde eles cantavam, tipo, na ilha, tipo, eu olhava para eles e falava, pô, será que um dia, poças, na escota, eu não tinha, tipo, eu estava cantando, mas não tinha a mínima ideia. Todo bom profissional começa de baixo, sem ter a mínima noção do que está a começar. Ok. Estás a ver? E eu lembro, eu estava na Suécia quando recebi uma mensagem do BC. Ele mandou-me o link do vídeo deles com o Master Jake. Quero te namorar, ok? Do álbum Saco de Dinheiro. Eu vi, tá vendo quando você tá pausado, estás pausado no toco bico, depois alguém que você admira te manda uma mensagem. Você assusta, se estás nu, você vai meter roupa. Você fala, chefe, eu não posso ler essa mensagem com nu. Estás a ver? Vais colocar roupa. Estás entendendo? Eu vi, chefe. Você me mandou mensagem. E eu respondi, Cota, pouco obrigado por me mandares esse... Quer dizer, eu naquele momento eu não sabia que ele estava para me morar mambo dele. Ele disse, não, vou mandar para todos os meus contactos. Mas para mim ficou tipo, só mandou para mim, tá vendo? Eu senti que tipo, só mandou para mim esse mambo. Vamos aí. Ver? Nessa cena de risadas, a conversa está bem agradável. Eu incrivelmente estou a gostar da conversa, estás a falar de boas coisas. Vocês não podem esquecer que esse podcast foi realizado graças a 3 entidades que de certa forma têm dado um apoio. Vamos falar um pouquinho da Elenio Pay. Para quem não sabe, a Elenio Pay é uma empresa de serviços de importação e exportação de produtos para ti que queres mandar produtos do exterior para aqui para Angola, não é? E também ele facilita na questão dos serviços de streaming. Se tu queres ter acesso a Amazon Prime, a Netflix, entre outras séries que existem no mundo digital, você pode contactar essa empresa, bem como também a Coffee Cash, e você pode ter acesso a isto. E aí eu vejo que o teu álbum, de certa forma, vai ser benga. Com BC. BC é uma fera, mano. Meu. E pela primeira vez o BC fez algo diferente. Tudo bem que ele decidiu sair, não é? Da zona de conforto. Tipo, a dupla continua, obviamente, e tem mambos aí dopes que estão a vir. Mas tipo, você olhar para a tua carreira e dizer assim, não, eu posso dar muito mais. Eu posso fazer muito mais, eu posso fazer essas cenas, porque há cantores que habituaram o povo numa vertente ou numa vibe e sentem-se, calhar, receio de sair daquela vibe e tentar outras coisas. O BC é um cota que arrisca e eu vos garanto que é uma coisa especial que nós fizemos. É uma coisa especial. Graças a Deus o álbum está terminado. Tipo, em termos de gravações, já gravamos todas as músicas. Estamos nesse momento em fase de mistura e masterização. Mas quem é que faz a mixagem e a masterização? Para este álbum, estamos a trabalhar com Mr. Yano Beat. Mr. Yano Beat, que é um brother meu, é um amigo, é um colega, é um irmão. Ele está na parte de produção comigo. Ele faz as produções musicais comigo. E eu edito, tipo, eu faço a produção com ele, de beat, e eu faço a edição das músicas. Tu também editas músicas? Eu faço a edição da música. Tipo, a edição da música é antes da mistura da música. Claro. Estás a ver? Por isso é que músicas de muita gente demora para sair, porque eles não editam.
Ou seja, editam. Quer dizer, a mesma pessoa que vai editar a música é a mesma pessoa que vai misturar, é a mesma que vai masterizar isso e leva muito tempo. Mas pode ser normal. Há Não, quem é, tem esse não, é conhecimento. normal. Isso é um procedimento normal. Só que para aquelas pessoas, por exemplo, que têm problemas de ansiedade, complica um pouco. Estás a ver? Uma semana a só não está a sair, já é problema, tá vendo? Mas emoção então, por exemplo, as damas, a minha música então, a minha errei, vocês não sei o quê. Ele não sabe, ela não sabe que passa por um processo, estás a ver? Tipo, quem grava uma pessoa, por exemplo, nós lá na Charlie Music, que é o estúdio onde eu trabalho, que é Charlie Music, um rala para todos. Nós estamos a tentar formar uma equipa de música, uma equipa musical, do tipo, quem grava, quem faz a captação musical é uma pessoa. A responsabilidade é captar as músicas. Ok. Quem faz a edição pode ser eu, pode ser uma outra pessoa. Edição musical. Quer dizer que o meu trabalho é só editar. Edito, né, coloco as paragens no beat, faço os adoços. Estás a ver? Tem, por exemplo, aqueles rappers, por exemplo, nas músicas rappers, nós temos aquela coisa de mixagem. Você quer falar, estás a ver? Estes mamos todos eu faço na edição. Coloco tudo, pego, mando na pessoa que vai misturar. A pessoa que vai misturar, quando terminar, pega, manda na pessoa que vai fazer uma masterização. Cada um na área dele, tá vendo? E fica mais bonito a música. Tá vendo? Nesse momento, o BC nos chama, por exemplo, de heróis, tá vendo? E vocês gravam assim nessas condições e a música sai com essa qualidade. Pô, tá vendo? Então, para este álbum, com o BC, eu não vou dizendo o título, né? Não posso ainda dizer o título. Aqui gostam de roubar, tá vendo? Você vai ver. Fala o título agora, 2 dias depois, vai sair um som com o título do meu álbum. Aí fica... É assim. Eu tenho uma música, vou dizer já agora, né? Já que estamos aqui na... man. Eu tenho uma música chamada A Pedra. A Pedra. Eu fiz essa música em 2016, 2017. Eu fiz essa música, A Pedra. Intitulada A Pedra. Tem beat, tem letra. Só que não gravei. Não é? Porque eu chegou uma altura da minha carreira, né? Chegou uma altura da minha life. Eu sei que ainda não tô famous, ainda não saí, tô a trabalhar para tal. Mas eu começo já a pensar diferente. Idade também, não sei o quê. Então, eu disse, não, já não vou começar a lançar singles. Decidi já não lançar singles, tá vendo? Tipo, porque você quando lança uma música, um single, é tipo gamble. Você coloca, é tipo aposta, tá vendo? Ou as pessoas vão odiar, ou as pessoas vão amar. Essa é a minha forma de pensar. E é muito arriscado isso. É muito arriscado. Mais vale você gravar um álbum, gravas um álbum, e lança música promocional. Lança música promocional, a repercussão não está sendo muito fixe, ou não está tendo aquela aceitação, lança outra, essa aqui tocou, aí vocês aceitaram muito bem, depois lança o projeto. Então eu disse, não, em vez de começar a lançar uma música por ano, vou começar a lançar projetos. Mas projetos de poucas músicas, porque é assim, ninguém me ajuda financeiramente para fazer essas músicas. Eu tenho um projeto de 4 músicas. EP de 4 músicas, estás a ver? 4 músicas, 6 músicas, 3 músicas. E as pessoas ainda querem. Tem pessoas que dizem assim, ouvem o meu álbum e dizem, pô, isso é esse bocado. Eu falo, tipo, já que você me dá dinheiro para me meter em mais músicas, já está a dar música de borla, você quer mais 10 músicas. Já está a te oferecer músicas de borla, tipo, disponível para download. Já é disponível para download e você quer 15 músicas. Quer 10 músicas. Pô, agradeça com 3 músicas que estão a te dar, porque você não sabe o orçamento que leva para fazer aquelas músicas. Tá sabendo? Então eu decidi começar a lançar álbuns. Então essa música, A Pedra, seria de um projeto com o mesmo título. Depois o que aconteceu? O Preto Show lança a música Pedra. Tá vendo, né? Começa a complicar já um coisa. E a música nesse caso também tu roubou. Não me roubou. É coincidência. Tá vendo? É simplesmente coincidência. Coincidência musical. Tipo, a música. Ele nunca ouviu a minha música Pedra. Nunca ouviu a minha música. Nunca viu a minha Pedra. Ele lançou a música dele, a Pedra, com o Ami e com o filho do Zua. Grande ação, curti bué. Mas se eu, por exemplo, naquela época, lançasse essa música, o povo ia dizer que imitei. Tá vendo?
Oh, já não tem a música do Preto Show, já não tem não sei o quê. Estás a ver? É só o nome que, se calhar, o título da música é que vai ser igual, mas a interpretação e a forma de fazer o beat. Yeah, o é estilo, totalmente diferente. A minha diferente. música é trap. A minha música é trap. E é um trap meio egocêntrico. A dele é uma tarraxinha, não sei o quê. E eu troquei o título. Troquei o título, meti hashtag a pedra. O do Preto Show é pedra. O meu é a pedra. Por exemplo, se ele ir lá me processar, vai perder, porque meu é a pedra, dele é pedra. Meu é hashtag a pedra, dele é pedra. Então, Mas vamos lá, fora de processos e roubos e tudo mais, como é que é a tua ida para a Europa? Propriamente na Suécia, não? O que é que te levou para lá? estudo. Foste com bolseiro Yeah. do INAB? Não foi do INAP. Não foi do INAP. Na verdade, a bolsa veio de lá. Não é? E o meu irmão reside lá. Estás a ver? Então, não sei como é que ele fez. Não sei quais são os contactos que ele fez. O teu irmão deve ser duro. Não, é duro, meu. É duro. É duro. Ele é o melhor DJ da Escandinávia. Ok. Yeah, ele chama-se De Ferre. Né? E ele é De Ferre, le meilleur de Scandinavie. Em francês. Ok. De Ferre, le meilleur de Scandinavie. Isso mesmo é Se espírito dos congoleses. yeah, se você bazar para Suécia, Dinamarca ou Noruega e queres um DJ na tua festa, yeah, contacta De Ferre. Vai no Facebook, Le Ferre, le meilleur de Scandinavie. É o meu irmão. Congolês. Congolês. Ele toca tudo, bro. Mas por que os congoleses têm sempre esse título? Não, em Angola também agora está a se ter. El patrão. Não é o patrão. Por exemplo, Matias Damasio. Le Grand Chanteur d'Angola. Não imita os congoleses. Tudo começa de um sítio. O cantor é que foi. E assim tu és o quê? Eu sou Just M. O quê? Vamos O lá. Banzeman. Estás a ver? Estás a entender já? Eu sou. Se você, por exemplo, quem tem a minha conta antiga do Facebook, vai ver sempre assim, nas minhas publicações eu colocava sempre Banzeman 6. O Banzeman diz. Por quê? Eu sou Banzeman. E Banze vem de Banzelo. Porque o meu primeiro projeto seria Banzelândia. Estás a ver? Eu ia lançar Banzelândia. Mas aconteceu algumas cenas que não consegui lançar. Mas aqui em Angola, quando tu colocas uma cena de Banzelândia, é outra coisa. É fumar churros por cima do muro. Oh, aí é? Eu não vejo isso nessa perspectiva, estás a ver? Eu quando, tipo, dei esse título, não olhei nessa perspectiva. Eu nem pensei em Liamba, eu nem fumo Liamba. Ah? Eu nem pensei em Liamba, não sei o quê. Os nomes... Eu os pensei jovens numa que- ilha. Eu pensei numa ilha onde as pessoas banzelam, onde as pessoas relaxam. Estás a ver? É uma ilha de banzelos. Banzelândia. Uma terra de banzelos. E aqui... E aí começaram a me chamar de Banzeman. Che, o homem da Banzelândia, o homem da Banzelândia. Oh, o homem da Banzelândia. Yeah, juntei o útil agradável, Banzeman. Ficou. E aqui os jovens, onde chamam-se Banzelândia, é outra coisa. Não, claro, cada pessoa tem a forma dele tipo, de interpretar. Tudo tem a ver com... É tipo a Bíblia, né? Cada um interpreta da forma dele. Mas vamos lá. Tu foste por bolsa da Suécia? Yeah. Tipo, basei, né? Lá cheguei e pronto. Consegui concluir as cenas, né? Voltei para cá com esse intuito mesmo, porque na Suécia eu não estava conseguindo fazer música, mano. E eu vou dizer uma coisa que é verdade. É muito difícil. Tipo, na Europa é assim. Se você não tem força de vontade, você desiste da carreira. Ok. Porque lá não é tipo aqui. Você coloca na tua porta, vende-se gelado. E estás a viver mesmo. Tá vendo gelado de muco. Ok. Lá você coloca vende-se gelado, vão vir bater a tua porta. Como? Então dá licença para esse mambo. Você está fazendo negócio no cubico. Tá vendo? Não existe esse mambo. Então, na Europa você tem que ter... Tipo... Aqui em Angola, por exemplo, aqui em África ou aqui em Angola, você tem que ter garra para fazer música, né? Tipo, não é fácil. Claro. Na Europa é 2 vezes mais difícil. Porque você tem contas para pagar, tá a ver? Você tem contas para pagar e tens que trabalhar. Vais ter tempo para estudar onde? Você tem 3 A trabalhos. música também é trabalho, mano. Não, sim. E Só que depois agora lá tem muitas facilidades de se ganhar dinheiro pela internet. tem facilidade de se ganhar dinheiro pela internet. Yeah, I agree with you. Concordo com você. Mas fazer música. Fazer música é difícil. Ok. É muito custo. É muito caro. Muita gente prefere fazer música aqui. Gravar. Faz produção aqui. Grava aqui. Mistura aqui.
masteriza e depois leva para promover lá fora. Estás a ver? Fica um pouco mais fácil por causa do câmbio. Ele lá tem facilidade. Lá, por exemplo, não tem que pagar gasosa para ir para a televisão. Claro. Estás a ver já a diferença? Já aqui pagas. Então, eles falam que não, mas... Eles falam que não. Qual é a TV angolana que cobra? Oh, mano. Você mesmo sabe quais são as TV aqui que quer. Eles na televisão falam, não, traga o teu disco, coloca na porta. Eu já fui bué nesse sítio. Não, porque também podem dizer que tu, para estás aqui no nosso podcast, pagaste alguma coisa. Não. Você... Eu não sei se tu tiveste uma conversa fora daqui com o Helênio, se calhar entrou alguma coisa no IBAN, não? Não. Nunca vi desde que eu cheguei que ele não está me piscar. Por quê? Porque não entrou nada. Ele não é mulher? Não está porque não fala esse mamo, Dredd. Não fala esse mamo, não fala. Não, se calhar é verdade. Não, olha, eu posso dizer que é raro os internautas, nesse caso vocês e tantos outros que fazem podcast, pedirem valores monetários, estás a ver? Mas eu vou dizer, na televisão tem muito disso. Estás a ver? Mas na Europa você não tem essa coisa. Estás a ver? Na Europa tem pacotes. Você chega, paga a tua cena. Porque tem pacotes, para passar aqui. Porque é audiência. Ok. Você tem que pagar por essa audiência, estás a ver? Yeah. E aí você chega, paga. E se eles te convidam, te pagam. Ok. É assim que funciona na Europa, pelo menos. Olha, Justin, queremos que você venha falar no nosso programa. Pô, é atividade. You know? Eu podia estar a fazer sexo, a fazer outra coisa. Mas deixou que eu tenho que fazer, tenho que estar ao estúdio. Não, I'm serious, look. Você puder. É assim, eu sou prof de inglês. Sou professor privado, dou aulas de inglês. Quer dizer, não sou de inglês, dou aulas de lingala, dou aulas de sueco. Yeah? Então, eu digo sempre aos meus alunos: vocês não pagam pela educação, pelas aulas que eu vos dou. Vocês não pagam a educação. O conhecimento não tem preço. Vocês pagam o meu time. O tempo é que vale dinheiro. Porque eu te ensinei 6 meses. Você teve 6 meses de aula de inglês comigo, por exemplo. Depois de 6 meses você desiste. Assim, toda a aula que eu te dei desapareceu. Não, ficou lá. Ela fica. Estás a ver? Eu posso ir embora. Eu posso, tipo, terminei de dar um curso agora. Mas embora. Terminaste o curso, eu vou me embora. Aquele conhecimento fica. Agora, se você não me pagou durante aquele todo tempo, como é que fica? Complica. Então, as pessoas pagam o tempo. Na Europa é assim. Pagam-te pelo tempo. Ok, mas vamos lá. O que te levou na Europa, qual foi o curso que tu fizeste na licenciatura? Ok, cinema. Não é? Porque eu amo filmes, estás a ver? Amo filmes. Eu posso dizer que é muito difícil eu dizer assim, entre música e filme, se gosto mais de quê? É difícil. Mas aí, entrando um pouquinho para o cinema, como é que tu vês a atualidade do cinema hoje? O que é que... Vamos lá ver nos filmes, né? Que foram lançados agora, o Adão Negro. O que é que tu achaste desse filme? Olha, achei simplesmente... Olha, Adão Negro, se eu tivesse que dar... O Adão Negro é da DC? É da DC Comics, yes. É da DC Comics. Não é? Se eu tivesse que dar, por exemplo, uma pontuação de Adão Negro, eu daria 7. Daria 7. Simplesmente pelo simples facto de ter uma boa interpretação do Dwayne Johnson, não é? E tipo, o que matou aquele filme para mim, o que matou aquele filme foi o terceiro ato. O terceiro ato, né? No bairro dizem o último combate. Ok. O último combate, o fim do filme não foi muito fixe para mim. O primeiro e o segundo ato foram dopes. Estás a ver? Eu achei que foi um filme ok. Foi um filme ok, não é? Já o Wakanda Forever, tive a oportunidade de ver o Wakanda para sempre, do Ryan Coogler. Gostei. Gostei mais do Wakanda do que do Black Adam. O que achaste que poderia ser feito no Black Adams? Primeiro, ser um pouco mais curto, porque é um filme longo, são 2 horas e 40 e tal minutos. Podiam reduzir um pouco o tempo. E também eliminar alguns personagens. Eu acho que alguns personagens estavam aí como exposição só. Tipo, há um miúdo naquele filme, por exemplo, que eu não vi a utilidade dele. Tipo, eu não vi a utilidade dele. Tipo, o mundo está em caos e você não vai na escola. Tipo, você
Você não tem vida, tipo, é um miúdo que... Não, mas aquele era um menino rebelde que de certa forma estava ali, é que incentivou se calhar o Adão Negro a ter o protagonismo que teve. De certa forma sim. Mas eu não senti... Não, eu acho O filme, eu acho que o filme teria... O filme não ia mudar se não tivesse aquele miúdo. Não mudaria. Iria porque houve situações que aquele miúdo é que influenciou. Não. É assim, quando se faz um script, eu sou uma pessoa também que escrevo scripts. Escrevo guiões. Existe uma coisa que acontece quando você está a escrever scripts. Estás a ver? Existe sempre 2, 3, 4, 5 versões do script. Estás a ver? E depois você vê, depois analisa-se, né? Bom, eles lá no estúdio, lá com os executivos da Warner Bros., chegaram à conclusão que não, aquela seria a melhor opção para eles. Mas para mim, eu estou dizendo assim, é assim, todos os filmes são subjetivos, né? Eu tenho a minha opinião, você tem a tua, cada um tem a sua opinião. Estás a ver? Mas, para mim, tipo, olhando assim de fora, com os olhos de crítico, eu acho que deviam ter eliminado alguns personagens. Tipo, não senti a utilidade deles no filme. Então, Só estavam aí para cumprir esse cara calendário. neste ano de 2022, vamos lá, quais são os melhores filmes que foram lançados em termos de ação? Ok. Não vou dizer ação. Foi um bom ano para terror, na minha opinião. Saiu filmes como Bárbaro, saiu filmes como Terrifier, saiu filmes, por exemplo, como X, não é? A Letra da Morte. Saiu filmes, por exemplo, como Smile, Sorria, não é? Todos esses filmes estão nos cinemas, vocês podem assistir, podem ver, não é? E para quem gosta de baixar, fazer download também, está disponível aí no... Vamos ficar a aguardar o Fast Furious. Fast Furious, que está com um orçamento agora de 400 milhões de dólares. É absurdo isso. Não é? Porque eles perderam Justin Lin. O Justin Lin era o realizador do Tokyo Drift. Mas perderam porque faleceu? Não faleceu. Perderam ideias criativas. Ele alegou que Vin Diesel estava a se comportar mal nos sets, chegava atrasado, esquecia as linhas dele. E o Vin Diesel é o boss, é o produtor, tá vendo? É um dos produtores do filme. Não houve concordância. E ele deixou mesmo, tipo, o combo. Disse, não, se for assim, não trabalho. Pegou, saiu. E pegaram o Louis Leterrier, que é o realizador do primeiro, do segundo Hulk, o incrível Hulk da Marvel. Ok. E também realizou o Transporter 2. Ok. Aquele realizador do Transporter 2 é que colocaram para o Velocidade Furiosa 10, o Fast 10. Mas como é que tu vês agora? Tem a DC, tem a Marvel, e a Marvel agora está a ser, acho que tem uma parte da Disney. E foram lançar o Homem-Aranha de volta a casa, né? O que houve é o seguinte, o que houve foi um acordo, tá sabendo? Foi um acordo de parceria. O sucesso que a Marvel estava a fazer, ou está a fazer, fez com que a Sony, que tem os direitos do Homem-Aranha, porque a Sony é que tem os direitos do Homem-Aranha. É a Sony. Tá sabendo? O personagem do Homem-Aranha, Peter Parker, faz parte da Marvel Comics, dos livros, dos quadrinhos. Mas os direitos desse personagem estão com a Sony, que é a Colômbia. Tá vendo? Quando começa a ver assim uma senhora com uma tocha. Aquela é a Sony, para quem não sabe. Aquela é a Sony Pictures. Eu também não sabia. Sony Pictures. Tem a Sony Music, que trata de música, né? Também, os executivos da Sony, se quiserem pegar, I'm here. Então, a Sony Pictures, que é a Columbia Pictures, tem os direitos do Homem-Aranha. Então, o sucesso que a Marvel estava a fazer era tão grande que eles viram os flaws que eles tiveram com os dois filmes, com os últimos 2 filmes do Homem-Aranha, que é o Amazing, com Andrew Garfield, tá vendo? O Amazing Spider-Man 1 e o Amazing Spider-Man 2 não teve... Quer dizer, fez dinheiro, mas não teve aquele sucesso crítico, né? No lado da crítica. O povo, principalmente o 2, é bué podre mesmo, tá vendo? Bué malaica, aquele filme é podre mesmo, tá vendo? É um facto. Mas quem gostou, gostou. Mas quem gostou. Fora o mercado internacional, em Angola, quais são as produções de filmes mais exclusivas? Essa pergunta... eu vou responder essa pergunta. Vamos me responder. E eu vou te dizer qual é o meu filme favorito angolano. Assalto em Luanda 2? Assalto em Luanda 1. Aquele é um filme foda, aquele é muito feio, brada. Eu gosto de ver aquele filme pelas corridas, pelas bofas. Aquele filme... Cota Cafrica. Aquele filme sabe exatamente o que é. Tá vendo quando um filme sabe que é mediocre?
Não, é um filme mediocre, tipo, é um filme de low budget. Quanta qualidade? Não, tem qual, é assim. Aquela qualidade parece dos Não anos de é 1960. exatamente isso, mas o que conta, por isso que eu estou a dizer, por exemplo, a Human está aqui a organizar o mambo, né? Yeah. Se calhar tem outras pessoas que fazem podcast com uma qualidade, se calhar, de imagem ou de Claro. cenário melhor. Claro. Mas se os conteúdos da Human cuiam mais, vão viver mamos da Human. Claro. Tá entendendo? O que importa é o conteúdo. O filme não teve um orçamento grande, porque não temos indústria cinematográfica. Claro. Não tem ninguém que coloca dinheiro para filmes. Por exemplo, se eu vou chegar no cota republicano, por exemplo, dizer, olha, preciso de 100 milhões de kwanzas para realizar um filme. Tá sabendo? É complicado. Nós não temos indústria, não temos estúdios, empresas que colocam dinheiro para filmes. Ok. Nós trabalhamos por conta própria. Claro. Então, o Narciso Dito, né, que é o realizador do filme, ele fez um excelente trabalho com o que tinha. Chamou os amigos dele, né, os atores, e tornou o Talibã, o personagem Talibã, numa estrela. Ok. Hoje em Yeah, dia, aquele yeah, cota yeah, é conhecido como Talibã por causa do filme. Yeah. Se não fosse aquele filme, ele não seria conhecido. Então, temos que bater palmas e dar kudos ao trabalho que foi feito. Segunda parte, já teve um pouco de orçamento. Já trabalharam com câmeras mais sofisticadas, mas não superou o primeiro. O primeiro filme... Vou usar uma linguagem mesmo terra a terra. O primeiro filme é à toa, mas cuia. É cheesy. Sabe aqueles filmes que são cheesy? Você vê, pô, esse movie... E Pô, tinha esse também movie aqui, aquele- esse movie fizeram como, mas está me cuiar. É mais ou menos isso. E tinha também aquele outro filme, A Única Filha. Também. Eu prefiro a Saúde de Luanda. Ok. E eu acho que a concorrência é que faz a coisa ficar bonito. Tá, por exemplo, o Projeto X, por exemplo, quando entrou em bife com a Força Suprema, o rap estava no céu, estava cuiado, tá vendo? É mais ou menos isso. A concorrência entre o Dito e o Biju, estás a ver? É que fazia com que as coisas ficassem interessantes. Eu vou lançar meu mambo, vai ser um masterpiece, vai ser uma obra de arte. Estás a ver? Agora, por exemplo, eu estava a falar, por exemplo, do Homem-Aranha, né? Eu estava a falar, por exemplo, do Homem-Aranha. Os direitos estavam na Sony, então a Sony chegou até a Marvel e decidiram fechar um contrato. Epá, nós vos damos o nosso personagem, estás a ver? Vocês fazem filmes, produzem, mas vamos repartir o cachê. Ok. É o que aconteceu com o Homem-Aranha, porque o Homem-Aranha Mas não isso não influencia na produção do filme. Não, de alguma forma influencia. Estás a ver? Tanto até que eles agora lançaram The Multiverse Saga. Porque a saga do Thanos chama-se Infinity Saga. Ok. Saga do infinito, das pedras. Agora estamos no multiverso. Por isso que tu vês que tem o Doutor Estranho, tem agora o Homem-Aranha que vem, os outros de outros universos. E tá aí o Kang, com o Homem-Formiga. Tá aí o Kang. As coisas vão pegar fogo, estás a ver? Então, a Marvel fechou um contrato com a Sony a fim de... Porque esse Homem-Aranha é tipo Coca-Cola. É máquina de fazer dinheiro. Homem-Aranha faz dinheiro. Todo mundo conhece o Homem-Aranha, conhece esse personagem. Então eles emprestaram o personagem para a Marvel. A Marvel pegou, produziram os filmes, fizeram muito bem, né? E repartiram as cenas. Estás a ver? Epá, a conversa está agradável, mas infelizmente nós temos um tempo exclusivamente limitado. Olha, eu gostei muito de tu estás aqui. Ok, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Ok. Não é? Nós vamos querer que faças parte. E vou aqui já lançar que o Just Them não é, vai ter um programa já, vai ser analisado pela equipe técnica, reações de alguns filmes que são lançados, e nós vamos ter aqui semanalmente 2 ou 3 episódios, ou mesmo um episódio por semana, que nós vamos fazer reações de alguns filmes que são lançados no mercado, e assim vocês conseguem também aprender sobre alguns critérios que são utilizados para a avaliação do filme. Epá, mano, se tu quiseres deixar aí abraços... Essa é a parte, meu. Tem que deixar, estás a ver? Tem que deixar abraço, senão vão te levar mal. Eu a vi para cá, tinha muita gente me menciona, não sei o quê. Tipo, vai ficar famoso, tá vendo? Mas, É Tá, vai. importante, é importante. primeiramente a Deus, né? Pela vida. Claro. Epá, obrigado, Deus, por me dar os meus pais, né? Porque sem eles eu não estaria aqui, tá vendo? Então, um rala para Deus. Um rala para Deus. Muito obrigado pela vida, pela respiração. Obrigado aos meus pais por Olha, não agora estamos nessa câmera aqui. por não me abortarem, estás a ver? Obrigado por não me abortarem, não é? Obrigado, por exemplo, a todos os seguidores do Just Them,
aqueles que acreditam no talento, que dão apoio. Obrigado ao Mr. Ian no Beat e toda a Charlie Music, Kelly Mayumona, não é? Obrigado ao meu agente, não é? Meu agente, Aguiar de Assunção. Uau! Aguiar de Assunção é meu agente agora. Teu agente. É meu agente. Muito obrigado por acreditar e por arriscares, né? Tomar esse risco comigo, não é? Quero agradecer a todo o pessoal da Rumen, né? Pelo convite. Gostei de estar aqui, espero voltar, né? E fiquem aí atentos, não é? Se eu não falar dela, né? Não vou falar o nome, né? Mas o coração do Justin está ocupado. Quem tem planos dele, quem tem planos mesmo, está mesmo mal, tá vendo? Está mal, o coração já está ocupado mesmo. Não é? Não vou falar o nome dela, porque ela também não gosta. O nosso relacionamento é privado, mas não é segredo, não é? E um abraço aí à minha irmã, que completou mais um ano, não é? Noêmia, I love you, Yoelska Day, ok? Happy birthday. Meu irmão Chico, obrigado por tudo que fizeste por mim, né? A minha irmã, por acreditar agora no meu talento, porque não acreditava. Minha irmã não acreditava no meu talento, sabe? Isso é muito bom. Achava que perdia. Até eu lançar uma música que ela se identificou, como na rua. Ela se identificou com essa música. E obrigado ao BC pelo convite de fazer esse álbum, não é? Cota, muito obrigado. Vamos fazer história com esse projeto, não é? E a todo o povo angolano, continue a dar suporte aos artistas, respeitem os artistas, respeitem esse trabalho, não é? E prontos. Estava a esquecer. O meu irmão Malhação, não é? Rodrigo Malhação, não é? Tem agora um filho, não é? O Rodilívio, e a sua esposa, a Patrícia. Um beijo grande para vocês. Parabéns pelo vosso neném, não é? E muito obrigado a todo o povo angolano, a toda a gente que me gosta. Os que não me gostam também fazem parte, tá vendo? Porque é bom também ter bruxos. Para você saber que Deus existe. Então, tá? nós vamos aqui fechar. Vou agradecer aos 124 seguidores que nós já temos na nossa página. É muito bom, pois não é fácil ao longo desse percurso. Não é isso, em pouco tempo nós conseguimos o pouco que conseguimos. E isso é muito bom, ok? Vou agradecer à equipe técnica da Roma pelo facto de fazerem mais um investimento bom e, de certa forma, as próximas semanas serão melhores. Está a chegar a fase que nós vamos começar a fazer as lives, ok? Fiquem atentos todos vocês, todos os seguidores. E muito obrigado, continuem a ouvir os nossos áudios, vou dizer música, eu até nem faço música. E vão seguindo no Spotify, vão seguindo no Deezer, vão seguindo na Amazon, vão seguindo no YouTube, ok? Muito obrigado. Vou agradecer ao Denilson Assunção e ao Muki West porque estavam muito ansiosos por esse episódio, ok? Um abraço a toda a minha família e até já.